Gente, presta atenção aqui, vamos começar o Precisamos Conversar daqui a pouco com os seguintes assuntos. Quem será o novo ministro do STF? Gostaríamos que fosse uma mulher, né? O feminismo que acolhe no caso da influenciadora Cíntia Chagas. E com a homenagem aos 50 anos da morte de Vladimir Herzog, vamos falar também das Marias, Clarices e Eunices. Não sai daí. Uhul! Tadjahau, Washi Julian, Huansho, Kawadajimo. Precisamos conversar. Ai, que internacional! Olá, está no ar o Precisamos Conversar, o programa de debates do ICL, feito por mulheres de primeira. Eu sou Juliana Baroni, fluente em chinês, como vocês podem ver, e estou com elas aqui na bancada. A Açucena, a cantora poderosa que abala geral. Vocês vão ver hoje, hein? Ela vai cantar e vai encantar como sempre. Márcia Tiburi, a nossa teacher feminista, a nossa escritora, que está lançando outro livro. Qual é o número desse livro? 1595. Eu acho que já é o 30º, sei lá. Tá vendo, Sarazara? É mais. Deve ser uns 40. Nifa Morta, ó, gente. Uma história do ódio às mulheres. É sobre misoginia e sobre feminicídio, mas o meu editor disse que não dava para colocar feminicídio na capa, porque as plataformas controlam, os algoritmos não gostam da palavra feminicídio, que é só o que vem acontecendo. A gente também não gosta quando tem feminicídio, o algoritmo. Eu vou dar de presente para as amigas. Eu quero meu autografado! Vou autografar. Gente, eu fiquei 20 anos... Lê mesmo, hein, Márcia? Você vai ter que ler. Caramba. Eu fiquei 20 anos escrevendo esse livro. Ele é um tratado, é realmente um tratado sobre o patriarcado e a compreensão do patriarcado com o objetivo de desmontá-lo, porque senão o que meu livro diz é que não vai haver futuro. Então é um livro para todas as mulheres, é um livro que eu escrevi pensando muito nas mulheres, mas também nos homens que são capazes de entender o estrago que eles fizeram até aqui. Então se liguem. E tem figuras, hein? E eu tenho. E tem figuras, você vai conseguir. Ela é boba, ela faz auto-bullying. Ela quem? Sarazara, a nossa antropóloga das redes. Temos gravura, já gostei que tá. Ela sabe tudo de tudo, né, Sarazara? Tô tentando. Está belíssima com esse cabelo. Gente, esse cabelo tá babado, viu? Tá. Desde o começo até o final, mas... Vocês devem estar se perguntando, mas que essa doida abriu o programa falando em chinês? Você que acompanhou a nossa viagem para a China, Eduardo Moreira e eu, a gente esteve durante 15 dias lá, gravando o próximo documentário do ICL, vai para a China, Eduardo, nome provisório, tá? E foi muito impressionante, foi muito bonito tudo que a gente viveu lá, porque a China é um país milenar, né? Então a gente visitou sítios arqueológicos de 5.000 anos e também visitamos cidades de robôs, humanoides, então eles estão muito à frente do nosso tempo, eles estão em 2050 e também há 5.000 anos atrás. Então vocês não podem perder, já nós vamos entregar para vocês esse documentário maravilhoso. Vai pra China, Eduardo, tá bom? Então, bora trabalhar, meninas? Vambora! Vamos lá! Em 134 anos de história, o Supremo Tribunal Federal já teve 172 ministros. Entre eles, apenas 3 mulheres e nenhuma mulher negra. A discussão voltou após o ministro Luiz Roberto Barroso anunciar que vai antecipar sua aposentadoria e abriu mais uma vaga para o presidente Lula fazer sua indicação. Os favoritos à vaga são homens, ou seja, o tribunal vai voltar a ter 10 ministros e apenas uma mulher, nossa super-heroína Carmen Lúcia. E aí, gente? Mas nunca é a hora? Márcia? É uma pena que... Bom, a gente vai discutir isso hoje, né, gente? O esquerdomachismo, será que ele ainda é de esquerda? Essa é a minha pergunta. Porque, para mim, fica sempre a questão, por que não uma mulher? Por que não uma mulher preta? Que é uma demanda que a gente está fazendo já faz um bom tempo. A questão da representação na democracia é fundamental. E, principalmente, há inúmeras mulheres pretas
do mundo do direito, que são importantíssimas, como vozes, como lideranças, como figuras muito respeitadas. Então, não tem esse argumento também de que não há mulheres, né? Porque esse é um argumento que muita gente coloca, que não tem mulheres há mulheres competentes. bem preparadas o suficiente. Olha que machismo estrutural nessa frase. Total. E isso que a gente tem que continuar insistindo para ver se o nosso querido presidente Lula e as pessoas que o acompanham, que estão ao redor dele, soprando no seu ouvido, dizendo para ele a voz da rua, a voz da vida, a voz da democracia que está sendo construída hoje em dia. O que essa voz está dizendo? A gente quer uma mulher preta e queremos mais mulheres. E o justo seria ter, inclusive, metade, né, gente? Essa paridade é essencial. Não, gente, pois é. E existe um movimento agora que eles estão fazendo para trazer mulheres negras, né? Eu não posso ser ministra, mas tem um monte de gente que dá para indicar. Porém, eu me recusei a fazer parte do movimento. Eu achei um absurdo eu ter que parar a minha vida com um monte de coisa que eu tenho para fazer para vir na rede pedir para o presidente achar uma mulher negra para ser ministra, porque o que eu podia fazer para isso acontecer, eu já fiz, que é ir lá e votar. Eu gastei minha chinela, eu gastei minha gasolina, eu fui até a urna e votei no presidente, justamente porque ele vendeu essa ideia, né, de que ia colocar mulheres pretas e pessoas desses grupos em lugares de poder, né, em alto padrão, alta escala. Então, ele é esperto, ele não nasceu ontem, esse não é o primeiro mandato dele, ele sabe o que ele tem que fazer. Se ele não colocar, é porque ele não acha viável. Então, eu não vou responder isso agora. Eu respondo na próxima eleição, entendeu? Eu votaria, por exemplo, na Edilene Lobo, que já está lá no Tribunal Superior Eleitoral como ministra substituta, para dar um exemplo das muitas mulheres incríveis que poderiam estar agora no STF. Eu acho que o Lula, ele sobe ao Palácio do Planalto, simbolicamente com uma galera que representava diversidade, inclusive exatamente. Crianças pretas, indígenas, o Raoni subiu junto com ele, uma mulher negra subiu com ele. E essa mensagem que o Lula passa ao subir ao Planalto era uma mensagem de esperança, dessa representação real na vida pública, em espaços de poder. O que eu penso é que a gente precisa urgente de legislação para a paridade de gênero e de cotas, porque não dá para depender da boa vontade dos homens. O bom senso, ele não existe, ele não está a priori. A gente tem que construir qualquer relação que converse com o poder. O poder, ele é tomado. A nossa liberdade, você acha que a liberdade, ela foi dada? Ninguém deu liberdade para a negritude. Ninguém deu o voto feminino para as mulheres. Foi dado, Márcia, o voto feminino? Ou foi uma conquista, uma labuta cotidiana? Então, assim, é por isso que, Sara, infelizmente, você vai ter que parar. Às vezes, o seu tempo de falar de outras coisas. Eu sei que você não quer, mas o que eu tô querendo dizer é que ninguém vai dar pra gente. Ele vendeu essa ideia, sabe? Ninguém Quando ele vai dar pra com gente. Aquela moça que é da reciclagem na rampa e tal, ele já vendeu essa ideia de que ia colocar a gente lá. Então, eu acho que já é muito absurdo. A gente tem que pedir o óbvio, sabe? Se ele vendeu essa ideia, ele tinha que cumprir. É uma promessa que ele fez no começo, entendeu? Então, se eu parar, ou o mundo parar, não vai mudar a ideia dele por causa do bom senso. O bom senso que não se usa porque não quer. Negligência, gente. Eu acho que a gente vive pras ruas, sabe? A gente vive pras ruas para levantar essa questão também. O que esse patriarcado faz? Ele nunca divide, ele nunca partilha, melhor dizendo, né, o poder com as pessoas que ele precisa partilhar, que são maioria populacional. Esse país é um país de gente negra, preta. E maioria mulher. E a maioria é mulher. E a gente uma mulher o país preta desde sempre, cara. Poxa, gente, assim... eu acho absurdo ele ter que esperar a gente gritar pra fazer o mínimo. As pessoas ficam perguntando assim, mas vocês ficam exigindo um monte de coisa, mas como já diria Darcy Ribeiro, a gente só consegue pensar onde os pés pisam. Como é que a gente vai exigir que um homem advogue ou legisle sobre questões femininas se ele não é mulher? Ele pode estudar. Ele pode estudar à vontade. Então, eu fico pensando assim, como o presidente Lula está pensando a questão da representatividade feminina nesse caso? Ele está sendo pressionado, mas quer alguém de extrema confiança e proximidade dele. Isso que a gente está entendendo. Né? Será que é isso que está pegando? A gente tem que levantar essa questão. É importante dizer que o voto feminino no Brasil tem menos de 100 anos. É assustador na minha cabeça entender isso. A qualidade do poder e da estrutura de poder, ela é patriarcal, é masculina.
E eu perguntei para a Iá, como nossa amiga Sara fez algumas vezes e me ensinou, e aqui o tema foi paridade de gênero em cargos públicos, e tem desafios e desigualdades. E aí precisamos de ações afirmativas, precisamos de legislação. E aqui fala que a baixa representatividade, porque a presença feminina em cargos políticos e executivos ainda é baixa, representando menos de 20% no Congresso Nacional, menos de 12% em cargos executivos estaduais e menos de 7,4% em cargos executivos municipais. Mas melhorou muito pouco. É muito pouco, mas melhorou um pouquinho em relação a 2016. 18 já começou um pouquinho de diferença, tá melhorando um pouco. Olha, a gente tem hoje deputadas indígenas, gente. Já um pouquinho mais. Que era quase impensável, né? Mulheres negras, tem um pouco mais. Tem um pouco mais de mulheres, mas ainda assim é muito pouco. Nossa, menos de 20%. Mas você falou a coisa mais importante. O patriarcado é uma instituição. Ele é institucionalista. Ele domina todos os territórios. Ele cria o espaço e a forma de funcionar dentro desse espaço. Não é à toa que o Congresso Nacional é super, ultra misógino, cheio de ódio. Produz ódio às mulheres, as bancadas produzem ódio às mulheres. Tem uma bancada feminina, mas ela é também muito pequenininha. E essa bancada de mulheres de esquerda é que seguram o tranco dessa violência toda, que é também violência política de gênero, ou seja, contra elas, que estão ali trabalhando. Né? E a manutenção que acontece para isso continuar. E outra coisa que eu acho absurdo é quando existe alguma violência de gênero lá dentro, que não existe nenhuma medida de punição, sabe? Qual vai ser o homem que vai estar lá dentro, que vai lançar qualquer coisa, para colocar uma regra, uma ordem nisso? De quando tiver um Gayer, por exemplo, entendeu? Aquele outro doido de chapéu lá, que tiver um movimento tão violento contra uma mulher publicamente, igual fizeram com a Marina, de ter uma punição pública também. Fizeram com a Marina mais de uma vez. E não que vão nada. continuar Mas fazendo. Tem que ter punição mesmo. Porque o fundamento dessa história, eu escrevi um capítulo inteiro no meu livro sobre isso, que o fundamento da história é tratar as mulheres como inimigas, sejam mulheres pretas, brancas, indígenas, mulheres trans. Mulheres são tratadas periféricas, loiras, não importa. Todas são tratadas como inimigas. E quando elas chegam na política, mais inimigas ainda, porque elas estão na cabeça desses homens, disputando com eles um espaço que eles guardaram, que eles criaram para eles e que eles guardaram para eles. Estruturalmente, né? Sim, tá fundado estruturalmente. Tá na estrutura. E aí tem até mulher que acredita nisso, infelizmente, porque tem mulher que não se dá conta. E aí é importante a gente olhar pro Lula como aliado, mas é também importante a gente olhar pro Lula como homem. Como um homem de 80 anos. E ainda assim é um homem. Mas o que eu quero dizer com isso é que a liberdade... de novo, liberdade ela se conquista. E quando você vai olhar a história lá, que a princesa Isabel deu a liberdade aos negros, deu porra nenhuma, que os abolicionistas brancos, não, eles foram aliados na luta, mas houve a revolta do Malês, houve a balaiada, houve uma série de revoltas da negritude, pra gente ter como referência e exemplo de que nada foi dado. E sem contar que apagou a luta da negritude em relação apagou tudo e ficou como se fosse um presente. O voto das mulheres, os homens não deram voto das mulheres, foi conquistado. É bom lembrar pela luta, pelo sangue, pela morte de muitas mulheres. Então, assim, o Lula ainda assim é um homem, por isso que a gente precisa de mulher. De 1950 e poucos, mas ainda assim ele tá ganhando a eleição em 2025. Então, se ele não tem esse poder de comunicação, contrate quem tenha, gente. Pelo amor de Deus. Não, mas até eu que sou mais lerda. E a gente tá falando da idade dele, mas atenção, homens, nunca é tarde para você se atualizar e abrir a tua cabeça. Tô usando o Lula como exemplo, mas serve para qualquer pessoa. É porque ele é muito esperto, Ju. Por isso que eu acho inadmissível, engolir muita coisa, porque ele é muito esperto pra estar dando umas mancadas dessas, essa altura do campeonato. E tem outra coisa que é a construção da democracia. Aí, não independe de sua raça, classe, gênero, sexualidade, idade. Perfeito. Porque existe uma questão de funcionamento, de fundamento, de sentido. Como você bem colocou, o sujeito se torna presidente, chega com aquela turma subindo a rampa do Palácio do Planalto. Então, você também levantou essa história. Aquela representação, ela significa uma mudança de paradigma na democracia brasileira. É óbvio que a gente espera que essa mudança se efetive na prática. E aí, o poder precisa ser partilhado, precisamos de paridade de gênero em todas as instâncias. E se não for através de um governo de esquerda, se não for através do Lula, será quando e com quem?
Né? Essa é a pergunta que fica. É porque nunca é o momento, então que hora vai ser o momento? Sempre não é o momento, agora não é o momento. E eu acho muito maduro a gente, como esquerda, e como, por exemplo, eu votei no Lula, a gente poder ter essa maturidade política e democrática de não ter, como dizem, um político de estimação para não criticá-lo. A gente apoia o Lula e também critica o Lula. E cobra também. Cobro do Lula. Claro, então acho que a gente precisa, como dele, esquerda... A gente tem o direito e o dever de cobrar. Porque eu sei que muita gente vai defender o Lula nessa... então a gente precisa chamar a nossa esquerda, ou a nossa centro-esquerda, ou essa esquerda mais ampla, para um lugar crítico. E outra, uma democracia que não combate o racismo e a misoginia não é democracia. Então, tem uma falha aí bem séria. Se isentar também, né, de colocar mulheres em posições de poder também, não está colaborando muito. Não, tem que ser cobrado mesmo. Tem que haver cobrança. Olha, vamos lá. Em seu último dia como ministro, Barroso votou pela descriminalização do aborto voluntário nas primeiras 12 semanas de gestação, porque a criminalização penaliza mais as mulheres pobres. Barroso concluiu falando que se homem engravidasse, aborto não seria crime há muito tempo. A Márcia Tiburi escreveu, gente, um texto maravilhoso, brilhante sobre isso na revista do ICL. Se você não leu, vamos colocar o link aqui para você ler esse artigo, mas eu queria que você contasse um pouco o que você escreveu e comentasse, porque foi realmente brilhante. Eu fiquei muito tocada pelo seu texto. Ler. Obrigada, amiga, por ler meu texto. Eu fico muito feliz. A revista chama-se Liberta. É muito linda. É uma revista digital? É muito legal. Revista do ICL. Bando de gente legal fazendo artigo lá. Eu fiquei muito contente de fazer parte. E eu escrevi um texto chamado Abortofobia. Resolvi falar sobre isso, porque o que é o aborto no Brasil? Ele faz parte do circuito feminicida. Falo disso no meu livrinho também, gente, porque tem um circuito feminicida, uma máquina feminicida, é uma máquina de matança de mulheres. E uma maneira de matar mulheres é matar, por exemplo, como se fez com a Paloma Alves Moura, gente, lá em Olinda. Absurdo. Essa mulher de 46 anos, que tinha sua vida, que tinha uma filha, que tinha um emprego, que trabalhava, que era chefe de cozinha, ela vai parar num hospital e ela tá sangrando. E ali acontece uma coisa hedionda, que faz parte dessa cultura do anti-abortista, essa cultura abortofóbica, que é uma cultura, ela mesma, feminicida, porque é um jeito de matar a mulher. Então, se pré-julgou que essa mulher, a Paloma, tinha abortado, e que estava sangrando porque tinha cometido um aborto, pediram um teste de gravidez para ela. Não socorreram essa mulher. Ela não estava grávida, gente. Como devia. Então ela foi pré-julgada como uma abortista e ela fez aquilo que é biopolítica do patriarcado. É deixar morrer uma mulher amíngua, sangrando. Gente, negligência de socorro. Que absurdo. Né? Assim, pior, ela foi condenada sumariamente à morte, já que ela estava quase morrendo, deixa morrer, pois afinal de contas essa aí é uma aborteira. Gente, eu sou totalmente a favor do aborto. Eu não sou que nem o Barroso, tá? O Barroso diz, ninguém é a favor do aborto. Claro, ninguém é a favor de violência, de tristeza, de maldade, de morte. Ninguém quer isso. Mas o aborto não se trata disso. O aborto se trata de, eu tenho meu corpo aqui, eu sou soberana sobre o meu corpo. Aliás, essa igualdade, eu falo isso no artigo também, é uma igualdade que uma mulher tem que ter em relação ao homem. Um homem pode fazer o que quiser com o seu corpo. Uma mulher também deveria. O homem pode fazer o que quiser com o dele e com o dos outros. E acaba isso. E o homem participa também do aborto, só que ele tá sempre assim, sempre lavou as mãos, porque não é no corpo dele, então é no corpo das outras. E isso tem que mudar. E eu acho que Fora o aborto simbólico, né? Que os homens... E aí só o último aspecto que eu coloco lá nesse artigo, que eu acho fundamental, é isso. Eu tenho o direito de tirar do meu corpo alguma coisa que não foi colocada nele voluntariamente. Para mim, vocês me desculpem que eu vou fazer esse raciocínio, entre eu tirar uma verruga e tirar um embrião é a mesmíssima coisa. Por quê? Porque aquilo não me convém, aquilo não é do meu interesse, eu não quero... Digamos que eu tenha engravidado
porque sou casada, e não quero ter o filho. Como na Espanha, como em Portugal, como na França, na Inglaterra, na Alemanha, todos esses países europeus, as mulheres têm, nos Estados Unidos, em Israel, bom lembrar também para a galera que está aí fazendo aquela confusão cristã com Israel, assim, com judaísmo e cristianismo. Em Israel você pode fazer aborto só porque você quer. Agora, tem os casos mais graves, que a lei brasileira dá conta. Quando uma mulher é estuprada, 70% das pessoas que são estupradas no Brasil são meninas com menos de 14 anos. Essas meninas engravidam e elas morrem. E a bancada do estupro, essa que é muito parecida com essa nova bancada cristã, faz isso, gente. Apoia os estupradores contra as mulheres que foram, as meninas, inclusive, que foram vítimas de uma violência dessas e ficaram com um corpo estranho no seu corpo. Um corpo estranho, porque não é uma vida. Eu desafio todos esses padres, pastores e todos os teólogos de todas as religiões a virem discutir comigo. Me convidem, me chamem. Eu quero ver se eles têm coragem de debater o que significa vida comigo. Tô desafiando. Olha, Márcia. Então não venha com esse argumento fundamentalista que eu não suporto. E a gente derruba fácil esse argumento. Deixa eu falar uma coisa. Você também está escrevendo na revista do ICL? Vou começar. Acabamos de dar um furo de reportagem maravilhosa. Vou dar trabalho pro povo. Vai dar. A gente adora. Olha, vamos mudar de assunto agora. Você já ouviu falar em Cíntia Chagas? Acredito que sim, porque ela bombou nas redes nos últimos dias. Cíntia é uma influenciadora, professora de português, ela articula muito bem as palavras de Camões, conservadora de carteirinha e muito conhecida pela direita e extrema-direita. Ela dá aula de oratória e de etiqueta e tem mais de 7 milhões de seguidores. Mas ela apareceu muito ultimamente por outro motivo. Ela revelou num vídeo que sofreu violência física, psicológica e ameaças do marido com 3 meses de casamento. Logo após isso, ela se separou. O agressor é o deputado Lucas Bove, do... Qual partido mesmo? Deixa eu lembrar. PL, claro, né? Que está sendo denunciado pelo Ministério Público. O que me chamou muita atenção nessa história da Cíntia foi o programa que ela participou na Globo News, mediado pela Júlia do Alibe, para debater com Manu Dávila, que é política e feminista e nossa amiga. Mais amiga sua do que minha, mas eu quero ser sua amiga, Manu, liga para mim. Entre muitas falas reveladoras, a Cíntia disse que foi muito acolhida pelas feministas. Pois é, ela que sempre detestou as feministas e a esquerda de uma maneira geral, né? Vocês estão acompanhando esse caso, meninas? Não é? Desde o começo. Então vamos falar sobre isso. Precisamos conversar sobre Cíntia Chagas. Vai, Açucena? Nossa, eu acho que esse debate das duas, ele traz um pano de fundo muito interessante, que é sobre o que é ser mulher, em primeira instância. Então, quando a gente fala de direitos, a gente está falando de direito para todas as mulheres. Porque é o que a Márcia acabou de falar hoje sobre a democracia. Então, não é sobre esquerda, não é sobre direita, não é sobre centro. É sobre o direito inalienável de ser no mundo e de ser uma mulher e de ter a sua integridade física, política, subjetiva, protegida e defendida por todo o corpo social. Então, assim, independente da Cíntia ser uma direitista, escrota ou legal, a gente tem que assegurar que os seus direitos sejam... Eu vou repetir, assegurar. A gente tem que assegurar seus direitos. Na real, é isso. Então, eu acho que nós precisamos conversar. Isso é uma realidade com qualquer mulher em qualquer espectro político, para que a gente entenda que feminismo tá muito para além. Feminismo, ele é como se fosse um guarda-chuva. Claro, tá mais à esquerda porque é sobre justiça social. Por isso que a esquerda defende com tanto afinco. Então, eu queria até ouvir mais as meninas, porque eu acho que é um debate aqui que a gente precisa mesmo conversar. Na minha ideia, eu acho que as mulheres, no contexto geral, assim, todas, incluindo todas mesmo, né? Até porque eu respeito a ideia de cada uma. Então, o posicionamento da Cíntia não interfere no meu juízo de valor em relação a direitos de mulheres, né? Mas eu acredito que as mulheres poderiam não precisar sentir na própria pele a dor de outra pele. Sabe? Eu queria que fosse assim. Pra ter consciência. Que ela não precisasse apanhar,
sofreu alguma violência de qualquer tipo para poder conseguir entender qual era a necessidade de existir um grupo que defende mulheres justamente por isso, entendeu? E aí ela precisou, né? Infelizmente, ela precisou passar por esse movimento todo de violência para entender que tem mulheres lutando para mulheres simplesmente existir, porque a gente existir mulher já é um problema, né? Então. Mas, ô Márcia, o feminismo é uma pauta de esquerda? Eu quero que você responda bem didaticamente essa questão, porque não existe feminismo de direita. Como é que é isso na sua visão de uma especialista no assunto? Tem gente até que fala em feminismo liberal. E é digamos assim, é um jeito de falar de uma determinada posição de mulheres que lutam por algum lugar nessa sociedade, em geral, em relação a um poder econômico e a um lugar nas instâncias de poder já estabelecidas pelos homens. E tem muito a ver com economia. Então, tipo, mulheres vamos ficar ricas também. Mas eu acho que é um nome muito inadequado para falar do feminismo. Eu vou mais nessa linha que a Sucena levantou, de que tem algo que está para além. Mas o que é esse para além? O feminismo seria uma evolução do pensamento de esquerda. Então, aquilo que se aplica à Cíntia, aplica-se também aos esquerdomachos. É grave. Porque o que a Cíntia e pessoas como a Cíntia fazem no seu modelo de raciocínio? Elas abstraem da questão de gênero. E aí, o que apareceu quando ela, que foi tão chocante assim? Ela se deu conta que ela era uma mulher, que ela defendia uma ideologia que atuava contra ela, que a violentou, porque abstraiu dela. Quer dizer, as mulheres são tratadas como uma questão abstrata, tanto no direito machismo quanto no esquerdo machismo, e a questão Cíntia veio trazer isso à tona. E aí ela se sentiu acolhida pelo feminismo, porque só o feminismo, e a gente pode até falar em ecossocial feminismo, ecotecno-social feminismo, o cyberfeminismo que tem hoje, né? Ou seja, só o feminismo acolhe, gente. Só o feminismo está aberto, por ser interseccional, as mulheres pretas, as mulheres brancas, as indígenas, as pobres, as ricas, todo mundo. Porque aí a Cíntia também mostrou que mesmo ela usando todos os estereótipos de uma classe social, embora ela não venha exatamente dessa classe social, ela mesmo usando o estereótipo da mulher rica, da mulher poderosa, da mulher, enfim, bem tratada, da mulher que tem acesso a todas as... Que não toma um suquinho, um chazinho assim, ó. Não, isso não pode. Isso aí não é chique, não é chiquíssimo. Não é elegante. Eu fiz um capítulo aqui também sobre a esteticonomia. Mulher, você fez tudo nesse livro. Eu fiz tudo. Nossa, ela faz 20 anos escrevendo. Olha isso aqui, querida. Isso aqui, eu tô ó. há 20 anos fazendo essas 300 páginas. É o que eu tenho de idade praticamente. Da igreja e começar a pregar o livro da massa. Eu acho. Mas, com certeza. Vamos criar essa religião. Essa religião. Mas então, o que ela fez foi mostrar que só as feministas acolhem. E veja, nós mulheres de esquerda também, quantas vezes a gente fica abandonada no processo, inclusive para pensar a causa do aborto, a causa dos direitos das mulheres, os esquerdomachos não nos apoiam e depois eles ainda vêm nos chamar de identitárias. Então, entre o identitarismo de direita e o identitarismo de esquerda, branco, patriarcal, são a mesma coisa. A Cíntia veio revelar isso. E a Manuela, que é a nossa amiga querida, eu encontrei com ela na manhã seguinte. Ela estava assim, acabada, com aquela generosidade que lhe é particular, que lhe é própria, porque a Manuela é uma mulher muito incrível. Para mim, ela é a nossa presidenta no futuro, porque ela é inteligente, bonita, generosa, articulada, estudiosa. Ela é cristã. Além de tudo, ela é cristã. Ela é uma pessoa, assim, que tem Deus naquele coração, além de tudo. Mas tem respeito por todo mundo. Eu acho ela genial. Mas isso foi muito bonito de assistir, saindo um pouco da coisa do debate teórico e como é que fala? Da argumentação. Eu achei muito bonito a postura da Manu de uma generosidade pedagógica. Foi uma conversa humanizada, né? Foi uma conversa de verdade. Teve escuta, teve acolhimento, teve debate, teve argumentação, mas teve a generosidade pedagógica, que assim, eu não sou a favor do constrangimento pedagógico em nenhuma pauta. Porque, é claro,
tem alguns grupos que dizem, mas isso é necessário, esse constrangimento pedagógico. Eu não acredito que seja. Porque você não precisa humilhar o outro, constranger o outro. Claro. A Sucena é uma pessoa, uma mulher trans, que faz isso com uma genialidade também. Que fala sobre os assuntos que ela precisa falar com muito didatismo e com muito acolhimento. E eu acho que a Manu teve essa sensibilidade e essa extrema inteligência. Sabe o que eu penso? De acolher a Cíntia Chagas também. Sabe o que eu penso, Ju? Que a ignorância, ela já está colocada. A ignorância acerca... É simples e é fácil ser ignorante, é fácil não saber. O que a gente precisa é apresentar uma nova visão de mundo para as pessoas a partir das nossas vivências, das nossas perspectivas. E não é pela violência, pode até ser também. Eu estou falando aqui de um momento, não de um estado de exceção, estou falando num estado de normalidade das coisas, onde eu posso conversar com alguém, porque a violência está vindo do outro lado. Eu quero conversar, eu quero abrir a perspectiva. E eu acho de uma riqueza muito profunda quando a Manu traz ao debate de acolhimento, porque o feminismo não é só da Manuela Dávila, não é só da Márcia Tiburi, não é só da Juliana, o feminismo é das mulheres. O feminismo é uma conquista histórica das mulheres. E eu lembro que desde a minha infância existe... Eu tenho o quê? 37 anos, um discurso sutil e recreativo acerca do feminismo e de como mulheres feministas tinham que apanhar para voltarem para a cozinha. Isso com piadas dentro de casa. Então, isso é a nossa criação. Isso é a criação que talvez a Cíntia deve ter tido em casa. E ela deve ter absorvido, uma pena que muitas mulheres absorvem pela doutrinação e domesticação do cotidiano patriarcal. Tem mais um negócio. A Cíntia, como tantas outras mulheres, fazem aquilo que a Simone de Beauvoir, lá no Segundo Sexo, já tinha falado que era normal, que é se aliar com os donos do poder para ver se arranja um lugarzinho para elas, em vez de construir essa luta, né? É melhor lutar a favor do que contra, né? Tipo, assim você arranja uma rebarbinha ali, você pega um pouquinho para você e você fica com a impressão de que você mimetizando imitando o sistema e de que você vai ficar protegido. O fascismo funciona da mesma maneira. Mas eu queria falar um aspecto que para mim é muito importante para a Cíntia. Uma coisa que é um recado, que eu acho que a gente pode dar uns recados aí para a Cíntia. Eu falei que o feminismo é uma evolução do pensamento de esquerda. E é mesmo. O esquerdo machismo, do jeito que ele se construiu até aqui, ele é um atraso. Já Engels, já Lenin, já Marx, que ainda eram, digamos, homens do século XIX, começo do século XX, eles já sinalizavam para uma evolução. E a gente chegou nisso. É o feminismo hoje que guarda, de uma maneira muito mais evoluída, tudo aquilo que já tinha sido promessa lá. A Sueli Carneiro diz uma coisa importante, que entre esquerda e direita ela continua sendo preta. Pois entre esquerda e direita nós continuamos sendo mulheres. Isso significa que a nossa luta de pretos e de mulheres faz evoluir tudo aquilo que foi discussão sobre luta de classes. Mas Cíntia querida, você não vai ser violentada nunca pelas feministas, porque as feministas não fazem violência. Elas lutam contra a violência. E se você continuar raciocinando, se você continuar fazendo evoluir a sua afetividade na direção do outro, você também vai se tornar uma pessoa capaz de lutar contra o massacre que as classes abastadas, exploradoras fazem contra os trabalhadores e as trabalhadoras, e você também vai se tornar uma pessoa anticapacitista e antirracista. Então, isso é interseccionalidade. É inevitável que quem pensa e raciocina chega nesse lugar mais evoluído. Mas, Márcia, eu acredito, posso ser meio poliana, tá, no meu raciocínio aqui, mas eu acredito que uma vez que você começa a abrir os olhos, tirar os véus do amortecimento mental, é um caminho sem volta. Exatamente. E eu acho que esse programa, você que está em casa vai concordar comigo, esse programa, assim, me ensinou, a gente tá desde março juntas aqui, e nós não éramos amigas, agora somos muito amigas. Somos pessoas que pisamos em lugares diferentes e esse programa me ensinou e me abriu os olhos para muita coisa. Então eu quero agradecer a cada uma de vocês, porque isso aqui é
um privilégio. É o nosso trabalho, mas a gente aprende. E eu espero que vocês aprendam com a gente também, pra gente continuar essa conversa. Estamos todas aprendendo. Gratidão total. Eu falei, gente, quando eu estiver rica, milionária, com muito dinheiro, tem que ser muito, pode ser pouco não. Eu vou tirar 1 mês sabático, sabe? 1 mês sabático. Eu vou meter a Poliana. Eu vou entrar num coma social absurdo que eu não quero falar, saber de nada. Sabe aquela pessoa inconsciente que aí... Você já tá cansada, Sara? Não, porque é muito cansativo, mas assim, amor, eu fico pensando, como que pode algumas pessoas em 2025 conseguir viver num coma desse, sabe? E ainda defender um lado que tá atirando pra sua própria casa, entendeu? Gente, e eu que não sabia quem era esse Lucas Bove. Menina. Fiquei sabendo. Não sabia. Ai, que coisa horrenda. Não, e é sobre silenciamento, né? Quando você fala desse cara... Além dele estar num cargo de poder... Vai ser caçado. E sabe o que eu acho também? Essa silenciamento... Mas isso é uma outra coisa. Tinha que ter, assim como não deveria poder um homem... como é que fala? Eu tô com jet lag, gente, desculpa. Eu tô, além da menopausa, eu tô com um fuso de 12 horas, eu tô completamente confusa hoje. Mas assim, além de não poder você desrespeitar uma mulher... numa sessão, no plenário, não sei o quê, como acontece com a Marina Silva, também não poderia haver agressores como representantes públicos. Não. Isso é o básico, mas isso não acontece nada com eles. E agressores praticantes, por exemplo, trazendo outra personalidade conhecida, Dado Dolabella. Dado Dolabella, ele agride mulheres desde quando a gente conhece Dado Dolabella, desde o começo. Aí eu fico pensando, até quando vai ser necessário a mulher que sofreu a violência ter que ir fazer uma denúncia para poder ter algum resultado? Porque a gente tá vendo um cara ser violento o tempo todo, o que a justiça espera? Não pode ir lá por conta própria pegar uma pessoa violenta e coisar, porque dessa última briga aí eu sei que ele bateu na moça, agrediu uma moça supostamente, agrediu uma moça. Rolou isso de novo. Ontem, menina. Porque ela pediu mais sal na comida. Acho que era menos sal, mais sal na comida. Ela questionou o sal da comida, o tempero. E aí ela levou uns tabefos, entendeu? E aí toda vez que sai alguma notícia que Dado Dolabella foi violento com alguma mulher... Que fim que toma nada, e as pessoas ainda nos comentários dizem assim, mas ela não sabe que ele bate? Pra quem foi se relacionar com ele? E aí acaba que a gente joga pra mulher essa questão de, a gente já sabe. Igual, eu acredito na mudança do ser humano. Eu acredito que todas as pessoas mudam e acredito que os homens mudam também. Eu não vou testar. É que mudar, entendeu? É que mudar dá trabalho, né, Sara? Mas se alguém quiser testar, vai. É porque você sair do comodismo, do conformismo, dói, dá trabalho. Tem um verso lindo do Drummond que ele fala assim: a literatura estragou as tuas melhores horas de amor. Sabe por quê? Porque a ignorância é uma bênção. É melhor não saber. Por que a literatura estraga as tuas melhores horas de amor? Porque o véu, que você acabou de falar, vai cair. E você vai ver as mazelas do mundo, vai ter que questionar. Não, claro que é uma ironia. Sim. É uma ironia sobre a beleza. Claro que existe a beleza do que é conhecer, do conhecimento. Quanto mais você conhece, mais você quer saber. Mas dói. Eu fico pensando, Sucena, como deve ser só existir? Igual a Poliana. Vamos por Poliana, por exemplo. Ela mas, gente, deve ser muito chato você ser uma Poliana. Mulher, ela manda, vai lavar o boi, vai tirar as penas da galinha. Meninas, a ignorância é uma bênção. Não. Sabe assim, não se preocupa. Não. Não é uma bênção. Eu vivo falando contra isso, sabe? Eu não acho isso. Eu realmente acho que conhecer dá barato. Sabe? Mas dá mesmo. Dá barato. A maconha da Márcia é o conhecimento. Eu vivo falando, eu nunca fumei maconha, gente, porque não precisa. Graças a Deus. Você fica lendo, você melhor fica entendendo. Imagina a cabeça da Márcia com maconha. Vai escrever quantos livros? 300 livros numa hora. Deixa eu dar uma... 300. Deixa eu falar uma coisa importante aqui, saindo da brincadeira. Tem essa mudança agora na Lei Maria da Penha, né, de expor a cara e o nome do agressor. Então, quando o cara ficar exposto, será que eles vão continuar sendo, os caras vão continuar sendo os donos do mundo? Tá, mas a expor ia fazer o que com eles? Porque exposto eles já são, e eles não ligam pra isso. Então, os caras ganham um selo de... O Dolabella desde Luana Piovani até aqui, são quantos anos? Gente, toda mulher que tem uma coisa. Tem mulher que tem, não sei, parece uma atração, deve ser um negócio masoquista mesmo, deve ser uma identificação com o agressor. Que acreditam que eu acho que elas têm o priquito na vertical. Não sabe...
Na horizontal, né? Não, como é que é o nosso assim? periquito? É de baixo pra cima? Não, deve ter o periquito assim, de Não, contrário. a assim. minha assim, ó. É vertical isso aqui, né? É. Então é na horizontal. Eu acho que elas pensam que o periquito delas abre ao contrário, que elas vão conseguir mudar a cabeça desse homem. Elas pensam que vão canonizar esses Mas homens. é que vão levar esses eles- caras têm uma técnica que é o seguinte: ai, nunca. Com você vai ser diferente. Tem esse discurso. Estou curado. muito sedutor. Gente, eu mudei. Por você eu Ô, mudei Jo, completamente. E a coisa tem da mulher que cai. estrutura, imagina É. que o que eu tô falando, assim como existe o racismo recreativo, existe o machismo recreativo. Claro. Que é qual a mulher que nunca ouviu que ela tinha que ser submissa a partir de um texto religioso? Qual a mulher que nunca ouviu que mulher minha, isso é pra rir, viu? Esquenta a barriga no fogão, esfria na pia, porque era isso que eu ouvia, pra rir. Como piadinha, a mulher feminista vai chegar no congresso, se falar mal do marido, no outro dia vai chegar cega, quer dizer, com olho roxo. São piadas que são contadas para todo mundo rir em torno de uma mesa. Então, assim, muitas mulheres absorvem esse discurso para serem acolhidas pela família, pelos amigos, assim como gay, quem nunca viu os gays homofóbicos, quem nunca viu as transfóbicas, essas coisas é uma Sempre tem um pena, grupo, sempre vai porque ter a um. estrutura, ela é patriarcal. O que o feminismo está fazendo é questionar o status quo, o estado de coisas. Por isso que é importante a gente dialogar, por isso que é importante a gente comunicar. O feminismo não pode ser um conceito hermético. O feminismo tem que... E quando a Manuela Dávila Concordo muito com conversa, quando eu chego com a minha tia do Zap e converso com ela, a gente vai ter que começar a conversar com as pessoas. Porque quem vai polarizar é eles. Nós não. A gente precisa abrir... É difícil. A vida é difícil. Tem que ter um pouco de paciência também, A né? vida é difícil. Ô, gente, e é sobre as mulheres que vamos continuar nosso papo por aqui. Sábado passado, teve um ato ecumênico na Catedral da Sé, em São Paulo, em memória aos 50 anos da morte de Vladimir Herzog. Foi uma recriação do ato que aconteceu em 1975, logo após o assassinato de Herzog pela ditadura militar. Bom, eu quero falar sobre as mulheres que carregaram a luta contra a ditadura e a favor da memória de forma incansável. Nossas Marias, Clarices, Eunices e Dilmas. Clarice Herzog, viúva do Herzog, liderou um movimento que cobrava uma investigação da morte do marido. O exército dizia que ele tinha se enforcado na cela. Vocês lembram daquela foto famosa, né? Ridícula. Então, finalmente, em 2013, só em 2013, a Justiça de São Paulo determinou a entrega de um novo atestado de óbito à família Herzog. Temos outros exemplos. Eunice Paiva, que ficou agora bastante popular depois do filme Ainda Estou Aqui, mulher do ex-deputado federal Rubens Paiva, também travou uma luta contra a ditadura depois que seu marido, o deputado federal Rubens Paiva, como eu já falei, desapareceu. O Brasil inteiro conheceu essa história no filme Ainda Estou Aqui, com uma atuação brilhante da Fernanda Torres, o Brasil no Oscar e tudo isso. É importante o Brasil estar no Oscar, mas o mais importante foi essa história chegar a tantas pessoas, não só no Brasil, como no mundo, para a gente nunca mais esquecer. E a Maria da música O Bêbado e o Equilibrista, de Aldir Blanc e João Bosco, é a Maria, filha de Teresa Fiel, mulher de Manuel Fiel, operário, que morreu vítima de torturas também nessa mesma época. O que todas essas mulheres dizem para a sociedade? O que todas essas mulheres têm em comum, Márcia? Todas essas mulheres têm uma luta em comum e uma coragem que é feminina. E que é a coragem justamente de lutar. E todas essas mulheres foram muito corajosas porque elas confrontaram um poder que era soberano e absoluto e perigosíssimo. E violento, exato. Perigosíssimo. Gente, essa história do Herzog é tão tremenda, né? E mais tremendo ainda você pensar 38 anos depois é que eles conseguem essa justiça institucional. E ele morreu com 38 anos. Então, nossa, Muito que novo. história horrível. A foto, gente, a foto é de uma indignidade. Para os caras terem coragem de matar o homem daquele jeito e depois pendurar. Já que ele se suicidou. Não, e era de um nível de
De farsa. De farsa, exatamente. Era um nível de enganação tão absurdo que você fica assim, quem que eles estavam realmente querendo enganar? Mas isso é típico, ditadura é um tipo de... A ditadura brasileira foi um tipo de fascismo. E o fascismo sempre considera que os outros são idiotas. Tenta idiotizar as pessoas, imbecilizar, emburrecer as pessoas, justamente para que elas continuem apoiando o regime. E aquilo ali era contar com imbecis. Por sorte, o povo brasileiro sempre dá a volta por cima e mostra que não é idiota. Não, e o fotógrafo, por exemplo, tem um filme... Eu vou falar do filme que o ICL lançou sobre o Herzog, mas aí tem um depoimento do fotógrafo que tirou essa foto famosa e ele dizendo, olha, eu tirei a foto porque eu era um estagiário, me chamaram para fazer um trabalho, eu fui meio que obrigada a fazer aquele trabalho ali, mas era óbvio que aquilo... Era impossível, tecnicamente, de uma pessoa ter se suicidado de uma altura tão baixa e do jeito que estava o corpo, era óbvio que aquilo não era verdade. O impacto não seria Fora as testemunhas, né? Eu acho que o documentário que o ICL está trazendo, ele é muito importante porque é uma conversa com quem estava ali. Com quem ouvia os gritos de Vlado. Isso. Com quem sabia do amor à vida que ele tinha, com um homem que amava a sua família, um homem que amava o seu papel na sociedade, que amava o seu emprego. E é muito triste a maneira que eles tentam tirar a dignidade de Vladimir Herzog. E ele era judeu. Nascido na Iugoslávia, né? Não, e esse ato ecumênico que eu falei, sim, que teve uma reprodução agora... E tem uma coisa... Desculpa, não, foi muito bonito esse ato ecumênico, porque tinha um pastor, tinha um padre, tinha o Sobel, que é um rabino. Henri Sobel, E 8.000 pessoas na Praça da Sé. Muita gente não conseguiu chegar, teria mais gente ainda. Então, eu acho que ali foi um divisor de águas para as pessoas começarem a se indignar e ir para as ruas contra a ditadura militar. Aquilo foi uma virada de chave na cabeça do brasileiro, não foi? A Márcia trouxe uma questão interessante. Como o Herzog era judeu, existe uma tradição de se enterrar os suicidas em uma ala exclusiva, ou fora do cemitério. E o Henri Sobel se recusa a enterrá-lo como suicida. E ele foi enterrado dentro do cemitério, numa ala comum do cemitério judaico, como uma prova de sua dignidade, de sua integridade e de que tudo aquilo era uma farsa. O rabino viu o corpo dele e viu que ele tinha sido torturado. Imagina um sujeito que tinha as marcas que tinha de tortura, não ia ter nem força para se matar, muito menos se matar daquela maneira absolutamente sem E ele era nenhum um sujeito franzino, sentido. Frágil, corpo frágil, né? O testemunho do rabino foi legal nessa hora. A minha cabeça pensa, né? Tem hora que eu tenho que sacudir, assim, que é muito pensamento, até confunde. Aí eu tava assistindo o documentário e tal, aí eu comecei a pensar, quantos documentários existem da época da ditadura que falam sobre os homens, igual Ainda Estou Aqui, né, que foi o filme, tem esse, tem outros, e tem várias mulheres também que tiveram um papel, assim, absurdo, de sofrimento, inclusive, na época da ditadura. E a importância da representatividade é isso. Eu comecei a pensar também quantas mulheres negras que eram ativas na época da ditadura que foram apagadas também com o tempo, sabe? Porque a gente traz muitos nomes. Dona Clarice, né? Dona Clarice, Eunice Paiva. Aí eu comecei a procurar. Eu peguei 4 aqui, 4 absurdas, que é Leila Gonzalez, Beatriz Nascimento, Helenira Rezende, tem Maria José de Menezes, que acho que é uma senhora baiana que ainda... Eu não sei, eu acho que ela não tá... Que eu não consegui ver tudo. Acho que ela não faleceu ainda, essa. Aí... Quem são as mulheres, ou quem são as pessoas que vão falar também dessas mulheres pretas na época da ditadura? Porque parece que a gente está limitado somente ao tempo de escravização, sabe? E aí, uma oportunidade que a gente tem também de trazer um pouco de... Falar, documentar para não apagar, que a gente também existiu e resistiu nesse período, sabe? Mas tem muito a ver também com a ordem do discurso, e aí você tem toda a razão. Onde é que as mulheres pretas estavam? Vamos pegar o caso da Lélia Gonzalez. Ela estava na universidade. Ela era uma voz. Naquela época, uma senhora preta na universidade, na época da ditadura. Ia dar um documentário bom, hein? Claro que dá. Alô, ICL! Alô, ICL! Não, e você disse 2 nomes da maior relevância para a academia,
para o debate acadêmico, inclusive internacional, que é Lélia Gonzalez e Beatriz Nascimento. Que são dois... Inclusive, eu fui conhecer Beatriz Nascimento dentro da bolha que eu vivo, que é uma bolha, assim, que eu digo que eu estou ativa hoje, porque a gente não tem como ficar em coma, porém, tem coisas que eu nunca tive interesse de buscar, porque eu não senti necessidade. Aí, por causa do documentário, que eu fui pesquisando algumas coisas, né? Acho que é isso que criar interesse nas pessoas. Eu lembro a Angela Davis falando... Por que vocês estão olhando para os Estados Unidos? Se vocês têm Lélia Gonzalez, se vocês têm Beatriz Nascimento, por que vocês estão olhando para os Estados Unidos? E uma outra mulher que teve um papel central nas investigações dos crimes da ditadura militar foi Dilma Rousseff, gente, com a criação da Comissão da Verdade. E ainda muitas outras. Nós não vamos esquecer também das avós da Praça de Maio, na Argentina, que fazem um trabalho super importante por lá, para tentar reconhecer os seus mortos, até hoje. E é um trabalho que vai perpetuar pelas gerações futuras, porque eu fui para a Argentina agora há pouco tempo, eu tô rodada, né, no mundo. E aí tem as avós, tem as filhas dessas mulheres, e os netos, as crianças também indo para a Praça de Maio, para isso, para as gerações futuras jamais esquecerem os horrores que aconteceram na ditadura argentina, né? Então, olha, corre para ver o documentário Clarice, Eunice e Tereza, do Instituto Vladimir Herzog, tem no YouTube, e o documentário original do ICL, Herzog, O Crime que Abalou a Ditadura, que é esse que a gente está citando aqui na nossa discussão. A direção e o roteiro são do nosso querido Antônio Farinati e direção geral da maravilhosa, espetacular Márcia Cunha. É sensacional, não deixe de ver. E o link, ó, tá aqui. O link para você não deixar de ver aqui no ICL, olha. icl.com.br/Herzog, e aproveita que ele está aberto no YouTube, então corre para assistir. E eu achei muito interessante do documentário, além de tudo isso, é que é um documento histórico para as próximas gerações que não ouviram falar ainda de Vladimir Herzog, para essa história não morrer, para essa história continuar, e é de muito fácil acesso. Simples. Ele tá simples de eu entender. entendi tudo. Eu entendi. Meu amor, você é muito mais inteligente do que você imagina, não, tá? Mas eu consegui ver. Para de subestimar. Nada, tá muito simples, gente. E porque tem documentário tem uns dicas. chatices, tem hora os negócios. Não, mas esse tá didático demais, tá ótimo. Tá muito bem feito. E mais, o ICL também lançou um podcast sobre o Vlado, que era a maneira como ele era chamado pelos amigos, o Vladimir Herzog. O caso Herzog, a foto e a farsa, que a gente também comentou aqui. Uma produção original do Instituto Vladimir Herzog, produzido pela Nave Reportagens em parceria com o ICL e apresentado por Camilo Vanucci. Então não perca, tá? São dicas preciosas que a gente está dando aqui hoje. Agora eu acho que a Açucena podia cantar pra gente, mas antes ela tem um recado sobre o bioma mais ameaçado do Brasil, que é o Cerrado. Com a palavra, nossa querida Açucena. Muito obrigada por esse espaço. É importante dizer que mais de 50% de sua vegetação nativa já foi destruída. E ainda assim ele não é reconhecido como patrimônio nacional pela Constituição. Nós exigimos numa petição, primeiro, que o Cerrado seja incluído como pauta oficial da delegação brasileira na COP30. Segundo, que a PEC 504/2010, que reconhece e protege legalmente o Cerrado e a Caatinga como patrimônios nacionais, seja votada com urgência pela Câmara dos Deputados. Se você puder, meus amores, assinem e compartilhem essa petição, porque sem o Cerrado não existe Amazônia, não existe água, não existe futuro. E tem um Instagram dessa campanha, que é @oqueserá_do-Cerrado. E tem também um disco lindo que foi produzido pelo Carlos Renault e o César Lacerda. Eu participo de uma das faixas com o Chico, filho da grande Cássia Eller, grande artista, maravilhoso. Amo. Tem a Marina Sena, tem uma galera linda cantando várias canções ali sobre o Cerrado brasileiro e conscientizando a respeito desse patrimônio maravilhoso que a gente tem no Brasil. Enfim, tô lá, espero que vocês gostem e
Vamos lá de Bêbado e o Equilibrista? Então, a gente sugeriu que a Açucena cantasse essa música, que é muito emblemática da época da ditadura. É uma música do João Bosco, do Aldir Blanc, como vocês todos já sabem. Aliás, você quer cantar? Aqui a Paty está sugerindo da gente cantar junto, mas é melhor deixar a Açucena. Quem sabe? É melhor deixar quem sabe. Eu gosto de cantar junto. De novo. Mas antes de você cantar, você quer continuar essa conversa e ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui? Aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou acesse icl.com.br/Precisamos Conversar e entre no nosso grupo exclusivo no WhatsApp. Lá você vai receber o link para assistir o nosso próximo programa e ter acesso a conteúdos exclusivos. Todas essas diquinhas que a gente vai dando ao longo do programa, você vai receber o link ali. Então entra no grupo para você ficar sabendo de tudo. Depois fica me perguntando no Instagram. Qual é o livro que você indicou hoje mesmo? Ali, você tem que entrar no nosso grupo para receber, porque eu não vou dar conta de mandar tantas informações para você, tá? Então, nosso encontro foi maravilhoso, gente. Vamos encerrar. Até a semana que vem. Um beijo a todos vocês. E vamos encerrar com essa canção linda que ficou imortalizada na voz de Elis Regina. E hoje vai ficar imortalizada na voz da nossa musa máxima, Açucena. Podiam cantar comigo, né? Não, você começa e a gente vai. Faz um barulhinho. A gente faz um coro pra elas você. cantam que elas sabem, eu só faço barulhinho. Eu tenho um show em São Paulo, nessa quinta-feira, no Sesc Carmo. Então, quero convidar vocês a estarem comigo nesse show. E vim fazer no meu jabá, do meu job. E agora vamos. Mas é quando? No dia 30, né? Mas é que horas? Às 19 horas, no Sesc Carmo, centro de São Paulo. E como é que você consegue adquirir o ingresso? Pelo site do Sesc ou pela bilheteria de qualquer Sesc mais próximo de Olha, se você ainda não assistiu... Tem link na bio. Link na bio é maravilhoso. Se você ainda não viu a Açucena no palco, gente, não percam, porque é uma... Eu amo que elas gostam transcendental ver essa mulher no palco. Ela se transforma, ela é um poder. Ela tem lindeza. Ela tem um clima meio Maria Bethânia, que quando entram muitas Açucenas com ela no palco. É muito linda. Então vai, fica à vontade, meu amor. Vambora. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto. Me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a chama do bordel. Pedi a cada estrela fria um brilho de aluguel. E nuvens lá no mataborrão dos céus chupavam manchas torturadas. Que sufoco louco, o bêbado com chapéu coco fazia irreverências mil à noite do Brasil. Tô rouquinha, mas saiu. Rouca, tá assim, imagina quando melhorar da gripe. Eu acho que eu quero chapéu coco. Eu tô com vontade de chorar. Um beijo. Chapéu coco. Até a semana que vem. Então, adapta-se, né? O capitalismo conseguiu roubar até mesmo os sonhos dos trabalhadores. Ele simplesmente pegou ideias e sonhos que surgiram para combater o capitalismo e as transformou em ideias verdadeiramente capitalistas. Liberdade, criatividade e originalidade, que eram formas de resistência ao capitalismo, agora são termos associados ao lucro, às empresas e ao mundo do trabalho. No dia 30 de outubro, quinta-feira, às 20 horas, eu darei uma aula magna chamada Grande Mentira do Capitalismo. Vamos mostrar como o sistema ilude e engana hoje trabalhadores em todos os lugares.